Então, hoje a minha conversa é com a minha amiga Juliana Panissé. A Ju é fisioterapeuta e ela é especialista em dor. Ela trabalha ajudando as pessoas a não sentirem dor. A gente teve uma conversa descontraída lá na casa dela e falando sobre várias coisas da vida, principalmente como as dores estão relacionadas com algumas questões emocionais nossas. Se você quer xeretar sobre isso, fica aí e vê que teve uma participação super especial nessa nossa conversa de hoje. Bom estar conversando com você, né? Bom te receber na minha casa. É bom mesmo, sua casa é bem bonita, tá? Muito obrigada. Tá linda, ficou bem legal mesmo, parabéns. Você tá trabalhando há quanto tempo no que você faz, Ju? Há quase 16, 17 anos, eu acho. E aquela que nem sabe, Tu gosta do que você faz? Demais da conta. É mesmo? Que bom, né? Importante, Gastar, né? quantas horas você gasta assim no consultório com o paciente, em geral, assim, seus atendimentos e tal? Olha, eu geralmente trabalho 12 horas por dia. Nossa. Eu chego 7 horas da manhã no consultório e eu tenho tentado até reduzir um pouco, porque o número de paciente é muito grande, né? Mas eu trabalho com pacientes com dor e os pacientes que têm dor têm pressa. E aí, no geral, a gente faz o quê? Tenta atender. Atender, ajudar, né? Ajudar, exatamente. Mas dor da alma, dor do corpo? Então, isso é uma pergunta complexa, né? Pois Porque é. eu acredito que nada é separado, né? Assim, que na verdade, claro que alguns casos podem ser um percentual maior de dores físicas e, portanto, elas se demonstram em dores físicas corporais, como acidentes de carro, batidas, atropelamentos. Esse tipo de paciente, ele em geral vem por conta de um trauma mecânico que gerou uma microluxação, ou uma fratura, ou uma luxação e precisa de ajuste pela fisioterapia. Mas também existem alguns pacientes que têm dores emocionais, perdas familiares, brigas familiares, relacionamentos, e acaba refletindo Aparecendo no corpo, no né? corpo. E como é que é isso? Assim, porque você é fisioterapeuta, né? E o paciente, quando chega lá e ele traz uma dor legítima no corpo, né? E você consegue perceber, de acordo com a dor que o paciente tem, que aquilo tem uma relação que está acontecendo com a vida dele? Eu acho que depois de 36 mil atendimentos tem que conseguir perceber em algum momento E que... tu fala para eles? Alguns pacientes eu sinto que são mais abertos e aí eu falo. Outros eu não sinto uma abertura muito grande. Então eu não falo, eu trato da parte física e às vezes indico o psicólogo. Mas assim, é uma coisa complicada, um assunto delicado, porque muitas vezes a pessoa não entende que não é de repente que aquela dor seja puramente emocional. Mas veio uma dor física que em algum momento o paciente se aborreceu, se estressou, se entristeceu, o músculo contraiu além do que deveria e gerou uma dor física, né? É o que eu falo para os pacientes também no consultório, né? Que é assim, quando a gente fala que uma coisa é psicossomática, não é que aquela dor ou aquela doença não exista. A questão é que a origem daquilo, né? O que iniciou aquilo foi uma questão psi. Então vai tratar como dor, vai tomar remédio, vai fazer fisioterapia, mas tem que também tratar a questão emocional que pode ter gerado aquilo. Claro. Porque senão é como se você tivesse, é um paliativo, né? Você tivesse tratando as coisinhas superficialmente, né? Sim, sim. Eu tenho exemplos também de pacientes que tiveram problema físico e depois problemas emocionais maiores vieram e culminou aí em tratamentos grandes, né? Assim, então, tive pacientes com acidentes de carro, queda de telhado, e que depois tiveram a morte de um parente, alguma coisa assim, e aí desenvolveram a dor na coluna, depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano até depois do acidente, começou a dor a aparecer, né? Então Na tem coluna. uma questão que aconteceu, Sim. mas também teve um evento emocional, apesar da questão física. Então tem um livro, ele fala que, por exemplo, eu tive um caso de um paciente que ele teve uma queda, acho que de alguns andares, um acidente de carro, não me recordo agora porque foi bem no início da minha carreira,
E depois faleceu o pai dele e ele desenvolveu uma dor na lombar. Daí nesse livro fala que a questão da dor na região da lombar, que é uma parte da coluna, está relacionada a alterações familiares, né? Alguma coisa na família. Isso já é uma boa dica, né? Então, mais ou menos isso, assim, eu tenho um caso de pacientes que tiveram um paciente, eu lembro, esse caso específico foi realmente logo no início da carreira. O caso dele me chamou muita atenção. Alguns casos foram decisivos na minha carreira, porque eu fui percebendo ao longo do tempo que a emoção de fato influenciava na parte física, né? É claro que a gente vem de uma escola que estuda muito a ciência, a parte física, e é de fato difícil você trabalhar com a parte mental, parece que emocional. Não é palpável, né? Exatamente. Pra quem tá pegando sempre no corpo, né? Exatamente. Então, quando no início da minha carreira, eu tive um paciente que ele hoje deve ter mais ou menos uns 70 anos, eu acredito. Mas na época ele tinha aí por volta de uns 56, alguma coisa assim. E eu lembro que ele tinha uma esposa e a esposa trabalhava numa empresa privada e ela tinha recebido um cargo muito bom. E esse paciente, ele chegou para mim com uma dor em quadril. Então, no livro, a dor em quadril fala que é uma quebra de paradigma, a pessoa precisa ter mais jogo de cintura. Ele teve essa dor no quadril depois que a esposa... É tipo assim, foi uma coisa aconteceu e logo acontece a dor no quadril. Isso. E aí a esposa teve um aumento lá, uma promoção, né? Promoção, Isso, ela teve uma promoção, daí depois dela ter sido promovida, ela recebeu um número maior do salário de horas de trabalho, claro, né? E aí ele já ficou meio assim, porque na verdade, como tinha um esquema um pouco machista, né, naquele momento, o mundo era outro, o mundo muda muito rápido. Então já tinha que aceitar essa quebra de paradigma que era a esposa ganhar mais que ele e ter um cargo tão importante ou até talvez maior que o dele. Que eu não me lembro, não me recordo qual era o cargo dele. E depois, aí ele foi embora, tratei... Mas ele vem, trata, aí ele fica bem dessa dor de quadril, Isso. vai embora. Vai embora. Aí depois ele veio... Participação especial do... Olha o Zig bagunçando. Depois a gente põe ele aqui pra... Dá um oi, pessoal. Tá. Ele veio, tratou essa dor de quadril, e foi embora. Bom e foi embora. Isso. Aí eles tinham 3 filhos e em algum momento eles tiveram um problema com os filhos. E quando ele retornou, ele já estava com um problema na lombar. Então começou no quadril, passou para lombar. Lombar é família, né? E depois ele aí foi embora, ficou bom, tal, voltou depois de alguns meses ou anos, não me recordo. E ele tinha dor nos cotovelos, nos 2 cotovelos. Essa dor é conhecida, essa é mais... É exatamente isso, né? Então ele reclamava muito que a esposa não dava atenção, que ela não era mais presente, porque como trabalhava demais na empresa que ela ocupava aquele cargo, né, no qual a gente já comentou, então ele se sentia muito sozinho, ele realmente tinha dor de cotovelo, literalmente. Então eu tratei dessa tendinite, que é conhecida como epicondilite, e ele foi embora e depois de algum tempo... assim, ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos, exato. E aí depois ele veio tratar comigo um problema num pé. E no livro, que a gente já mencionou anteriormente... Me diz onde dói e eu te direi o que é. Alguma coisa assim. E esse livro diz que é sobre infidelidade, né? A dor no pé. E ele realmente tinha se apaixonado por outra mulher no trabalho dele. E, claro, né? Todas as traumatizações assim, clássica, né? Era de estudo como é que fala? De mestrado, artigo, né? Bem clássico. O caso dele foi bem clássico. Outro caso que me chamou muita atenção
Foi um paciente que foi agredido fisicamente, ele sofreu um assalto, foi agredido brutalmente mesmo. E eu me lembro de falar para ele que ia atendê-lo e que ele, em algum momento, o Zig tá por aí, hein? Só para você saber. E esse rapaz que sofreu essa agressão, eu lembro que quando ele foi no meu consultório, eu avisei que eu ia mexer muito pouquinho e que ele sentiria... porque a toxina, do momento da agressão, que emocionalmente ele liberou no corpo naquele momento da agressão, ficou retida no músculo. E que na físio, quando a gente trabalhasse o corpo dele, a toxina... Ia ser liberada. Ia se movimentar, que ele precisaria beber muita água. Tem gente que não sabe disso. Isso. E não entende por que tem uma reação muito tempo depois, né? Exatamente. Do evento do trauma acontecido. E eu tratei dele, foi uma sessão muito curta, até expliquei por quê, porque a agressão tinha sido muito, muito grave, tinha gerado fratura, inclusive. Nossa. Então o atendimento foi de 10 minutos. Mas o paciente ficou muito mal. E foi o que a gente chama de fisioterapia do carinho. Não foi nem um sacode, não. Foi bem tranquilo. Bem devagarinho, 10 minutinhos. E ele ficou 5 dias sem andar, sem conseguir trabalhar. E eu me lembro dele referindo que ele teve um problema de visão quando ele foi agredido e tudo mais. E depois de 5 ou 6 dias de fisioterapia, esse problema de visão voltou por 1 hora. Tá, então ele voltou o que aconteceu lá na hora do trauma. Isso. Por quase 1 hora. E aí eu, claro, acionei um amigo meu que é médico especializado, mas na hora eu já tinha falado, coloca a bolsa de água gelada no hospital. E de fato, assim, esse paciente ele nem chegou aí ao hospital nem nada, porque a própria bolsa de gelo já tratou o local, né? Porque não é uma questão, nesse caso a gente pode dizer que não é fisiológico? Não é fisiológico. Quer dizer, é fisiológico porque a toxina circulou. Exato, né? Mas a toxina veio da emoção que foi liberada no momento da agressão e da fisioterapia. Exato. A gente quando trabalha, por exemplo, com MDR, a gente sabe disso. Que quando um trauma acontece, né, muitas vezes o que acontece é que aquela situação, aquela emoção é como encapsulada ali, sabe? Isso, exato. Então, até na hora de tratar, quando a gente trata algumas coisas no consultório, os pacientes ficam com dificuldades exatamente porque aquela dor volta, aquela emoção. É por isso que tem gente que tem uma perda, né, significativa há 10 anos, chora, fala como se tivesse acontecido ontem, né? Porque aquilo ainda está ali, muito presente. E tratar é exatamente para liberar, porque depois que libera, o paciente vai seguir adiante, vai conseguir. Mas o problema é tratar. Porque a sensação que tem é que a dor está de volta, que vai acontecer tudo de novo, né? Exatamente. Então, nas dores do corpo também é isso. Como o nosso corpo fala com a gente, né? Você percebe isso? Mas você percebe que as pessoas são surdas? Porque assim, sabe? Toda vez que eu pergunto para alguém, tô sentindo uma dor aqui, tá, mas o que estava acontecendo? Não tem nada a ver. As pessoas não fazem uma relação do que está acontecendo com o corpo com o que está acontecendo na vida delas, com os relacionamentos delas. Então a sensação que eu tenho é que o corpo fala com a gente, mas que a gente fica surdo para ele, não quer dar ouvido. A gente quer tomar um remédio para melhorar, né? A companhia tá aqui, ó. É verdade, isso eu sempre falo com os meus pacientes, né? Muitos pacientes fazem algumas coisas e eu falo, por que não me ligou e me perguntou se podia fazer? Ou mandou um WhatsApp para eu responder que não podia fazer. Eu vou fazer uma mudança. Não, você não pode fazer uma mudança, você tá com uma lesão na coluna, no joelho, né? Em algum momento o seu corpo ele tá pedindo um repouso. Ou uma atenção, ou para ser tratado de uma forma diferente do que você vem tratando o teu corpo. Exatamente. Isso é importante a gente ouvir, porque se a gente não ouve, em algum momento o corpo vai te parar para você ouvir o que ele está dizendo. Né? É como eu ouvi um médico falar que se a gente não trata se a gente não arruma tempo para se cuidar, a gente vai ter que arrumar tempo para adoecer. Eu me lembro que quando eu tive meu problema de coluna e você me ajudou pra caramba, né? Então assim, para ficar livre de dor, que eu queria fazer exercício e tal, eu falei assim, vou tomar um remédio, porque eu vou fazer exercício e não vou sentir dor, né? E você falou assim, não,
vai sem tomar o remédio, porque a dor é que vai te ajudar a saber o seu limite. Claro. Então nem sempre a dor ela é ruim. Não, na verdade eu diria, é o que eu falo para grande parte dos meus pacientes, a dor ela é uma amiga. Porque ela tá te avisando, não faça isso, você vai se machucar, ou não faça aquilo. É porque, no geral, as pessoas realmente não ouvem o corpo. Mas o corpo, ele avisa. Quando você faz um exercício errado, o corpo te dá uma dor, ele tá te avisando ali que tem alguma coisa desencaixada, que tem alguma coisa de alguma coisa que está fora, ou um músculo que está contraído, ou um osso que está numa microluxação, alguma coisa mecanicamente não está funcionando corretamente. Eu lembro de um caso de um paciente que chegou para mim muito grave, com a síndrome da cauda-equina incompleta. Explica aí, o que é isso? Ele tinha uma hérnia de disco muito grande, com compressão de medula, né, da cauda-equina, na verdade, que é o finalzinho da medula. E esse paciente, ele não conseguia urinar direito. Então, ele tinha sido internado 2 ou 3 vezes para passar sonda para conseguir urinar. Mas esse paciente, por que eu falo sempre desse caso? Porque esse paciente, ele não tinha dor. Então, a hérnia progrediu tamanho. Porque a dor, nesse caso, não apareceu. Então, o aviso não foi dado. Exato. E, então, para o cérebro dele, o corpo estava tudo bem, estava tudo certo, né? Como é importante, né? Na minha profissão também a dor é importante, sabe? As pessoas precisam ouvir a dor da alma, né? Do corpo, né? Às vezes até da mente também, né? Aquela coisa... Tem que ouvir, sabe? E o que a gente tem querido fazer hoje é excluir, tomar um remédio, uma pílula e ficar sem dor. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Na verdade, só engana, né? Só esconde mais as coisas. As pessoas precisam olhar mais para si, né? Ninguém sente alegria aqui ou aqui. Não, a alegria está dentro da gente, a alegria não está fora. Como a tristeza também está dentro da gente. A imagem que eu tenho de você não é formada aqui, é formada com os meus olhos dentro do meu corpo. Então as pessoas precisam olhar mais para si, para entender o que o corpo está dizendo, o que o corpo está pedindo. Eu sempre falo, de 3 meses para cá, eu tenho acordado, eu medito, eu tenho um caderno de agradecimento, onde eu agradeço pelo menos 3 pessoas ou 3 coisas que aconteceram no meu dia anterior. E o motivo pela qual eu agradeço, né, seja o fato de ter uma casa, e por quê? Porque eu me sinto obrigada, porque... né, eu não passo frio, porque né, eu tenho um lar. Essas coisas simples da vida, Isso, né? Exato. E depois eu faço minhas orações, faço meus exercícios físicos, faço um pouco de yoga, alongamento e... Começa o dia, né? Eu vou trabalhar... Começa assim, né? Continua o dia, porque o dia já começou antes, né? Mas eu acredito que eu inicio o meu dia de forma mais consciente, porque... No início do dia eu prestei atenção em mim, no meu corpo, nas minhas emoções. Tanto as coisas de fora como as coisas de dentro, né, Juliana? Exatamente. E quando eu acordo, eu procuro não ficar no celular, eu boto a meditação com o programa, faço minha meditação. Em alguns momentos, alguns dias eu consigo meditar 5 minutos, outros 1h30, e assim vou caminhando, dependendo do dia ou do tempo. Não pode colocar uma regra muito rígida que você depois vai abandonar, né? Claro. Mas ele também concordou. Isso é importante, né? Se a gente pudesse dizer assim, né, para as pessoas, o que elas deviam fazer em relação a essa coisa do corpo, a como lidar com as dores que aparecem, a ter um olhar diferenciado sobre... Porque hoje muita gente sente dor, né? Claro. Uma vez um paciente brincando no consultório falou, depois dos 40, doutora, se a gente acorda e não sente dor em lugar nenhum, é porque já morreu. Entendeu? Como é que a gente lida com isso? É só lá, toma um remédio, você acha que é suficiente isso? Eu acredito que as pessoas deveriam ter uma rotina de exercícios para postura, né? Então, quando eu acordo e faço meus exercícios de postura. Eu faço meus alongamentos. Né?
Exato, então você já acorda preparando o seu corpo para o dia, porque no geral as pessoas, toca o despertador, as pessoas levantam rapidamente e vão... O dia começa assim, né, super agitado. Isso. E tal. Então quando eu começo meu dia, eu sempre medito, então para fazer o mindfulness, né, então eu estou presente aqui agora, comigo mesmo, olhando para mim. Então existe alguma dor? Qual é a dor? É uma dor na lombar, então eu vou fazer algum exercício específico para ele. Né? Então, assim, eu acho que o intuito de conversar com o seu próprio corpo é não só de ouvir, mas de respeitar e fazer com ele o que ele está pedindo. Então, se tem um desconforto no pé, talvez uma massagem no pé, na sola do pé. Interessante. Porque é cuidar de si, né? Isso, exato. É o que a gente tem feito muito pouco, né? Sim, porque a gente cuida muito dos pacientes, Exato. Mas eu não posso cuidar de uma pessoa sem antes não cuidar de mim. Exatamente, eu também acho isso, que se não serve as ferramentas que a gente usa com o outro pra gente, a gente está, eu acho que é ignorância, né? Eu acho que o mais importante seria, se precisasse, né, e quisesse um conselho, eu diria frequência. Então, mesmo que sejam só 10 minutos por dia, mas uma rotina diária de atividade física, daqueles exercícios específicos para aquela região do corpo, né? E eu acredito que a meditação, ela é de fato atualmente quase unanimidade em tudo, né? Eu escuto bastante, paciente com ansiedade, paciente com depressão, cuidar do corpo, cuidar do seu entorno também, proporcionar para a pessoa um local, um ambiente onde ela se sente bem, tranquila também, sabe? Acho que a meditação, o que eu acho que é muito importante, é que ela vai trazer o seguinte: não interessa o que está em volta de mim, interessa o que está dentro de mim. Né? Então, se eu estou bem por dentro, não interessa o que está acontecendo por fora. Entendi. Porque a minha alegria não está no que eu tenho. Ela está. Isso aí é nadar contra a corrente, né? Hoje em dia, basicamente. Legal conversar com você, com a presença do Zig aqui dormindo, literalmente, né? Tá se sentindo à vontade e tal. Participação especial. Nem abre o olho, a criatura. Gostou. Ju, obrigada. Eu que agradeço. A gente Gratidão. vai seguir conversando aqui e deixa o povo xeretando o que eles quiserem xeretar por aí. Exato. Gratidão, viu, amiga? Agradeço. Beijo aqui. Fica bem, tá? Você também. E aí, pega ele? Pego. Vem aqui, menino. Não, quero ficar com o André. É verdade. Gente. Mas é muito lindo. Será que apareceu na filmagem essa criatura? Não sei.